Dando sequência, nós vamos para o painel agora, por um legislativo municipal, local e global. Vamos já no cerne da causa aqui, dos nossos legisladores, né? E eu quero para que venha aqui conosco, aqui, por favor, doutor Miziara, presidente da UVESP, vai recebê-lo, o Sérgio Lerré, que é jornalista e fundador do portal Pro Legislativo, especialista em comunicação pública e legislativa. Por favor, Sérgio. Seja bem-vindo, uma salva de palmas ao Sérgio. Quero pedir também, por favor, para que venha aqui, José Mário Brasiliense, doutor em administração pública e presidente da oficina municipal. Salva de palmas ao José Mário. Jeff, libera para mim o corredor, por favor, tá? Eu quero pedir também para que venha compor aqui o painel conosco a Anne Ortega, que é analista da Alesp. Por favor, Anne. Por favor, o Gilson Conzatti, que é o presidente da União dos Vereadores do Brasil, a UVB. Seja bem-vindo, Gilson. Uma salva de palmas ao Gilson. E para fechar aqui a composição do painel, eu peço para que venha aqui, ele que me parou ontem, falou que eu não ia falar o nome, hein? Ó, o Fernando Emílio Bertoni, que é o vereador Pituquinha de Fartura. Cadê o Fernando? Vem cá, Fernando. Vamos todos se acomodarem, por favor. Já esse doutor vai falar. Eu não sei. Pergunta se está presente aqui, ó. Leonardo Barbosa, se está presente. O doutor Leonardo Barbosa, que é o diretor executivo do Instituto do Legislativo Brasileiro do Senado, se encontra já conosco? Cadê o doutor Leonardo? Doutor, vem compor o painel conosco aqui, vamos acompanhar aqui de cima, por favor. Seja bem-vindo. Está com a mala nas costas, aí chegou agora há pouco. Por favor, doutor. Vamos lá. Aí recebendo o doutor Leonardo, que representa lá o Senado Federal. Eu vou pedir para que a gente, enquanto se organiza aqui, nosso representante aí da União dos Vereadores do Brasil, o presidente Gilson, faça a sua saudação inicial do painel, Gilson, por favor. A gente tem um sem fio aqui. Pode usar aqui à frente, por favor. Quanto tempo eu tenho? E a gente organiza as falas técnicas. Perfeito. Boa tarde. Silvia Helena, vem para cá fazer uma observação. O ano passado, assim, o Conexidades é muito democrático e nós somos sempre abertos às críticas construtivas. E o ano passado, a gente é um filhote, nós estamos na 5ª edição ainda, e estamos aqui para aprender. O ano passado, os vereadores me cobraram muito. Olha, Silvia, na programação não existe um espaço inteiro para o Legislativo, um painel do Legislativo. Então, crítica aceita, crítica consertada
e aqui nós estamos com um painel para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui o presidente nacional da União de Vereadores do Brasil, vocês que representam todo o Estado. Nós temos aqui um representante do Legislativo do Senado Federal, a quem eu agradeço muito, que hoje nós vamos assinar aqui um acordo de cooperação técnica com o Senado, com o ILB, para fazer cursos gratuitamente em parceria com a UVESP para todos vocês. Então, essa é a finalidade, tá bom? Então, nós estamos muito abertos a essas sugestões, que são muito bem-vindas, e a gente vai tentando arrumar. Com a palavra, o presidente Gilson. Bem, obrigado. Saudando aqui a Silvia, o Leonardo, os demais, eu quero saudar todos vocês, dizer que eu sou presidente da União dos Vereadores do Brasil com muito orgulho. Eu viajo esse Brasil com muito orgulho, eu vou atrás de vereador e vereadora por esse país inteiro, porque nós entendemos que o parlamento ele é forte, ele é aguerrido, mas precisa ser empoderado. Nós precisamos empoderar o poder legislativo. E é assim que eu quero começar a minha fala, rapidinha, parabenizando a Silvia, parabenizando Misiara por esse grande evento, o Conexidades, que une prefeitos, une agentes políticos municipais, entidades, órgãos públicos, prestadores de serviços, prestando um serviço aos municípios brasileiros, prestando um serviço às câmaras municipais, às prefeituras municipais. Então, o Conexidades veio para ficar, e eu tive a honra de estar nas 5 edições. E vida longa, vamos seguir sempre juntos aí. Mas quando eu quero falar em empoderar o poder legislativo, e aí nós temos que ser relevantes, e é essa a chamada da nossa participação aqui. O que é ser uma Câmara, uma atuação de um vereador de uma Câmara relevante? Fazer a diferença, ser importante. Primeira coisa que eu coloco, vereador Bira, é nós entendermos o nosso papel, as nossas atribuições constitucionais. Se nós entendermos o nosso verdadeiro e grande papel de uma Câmara de Vereadores, que não é puxadinho de prefeitura, que é um poder independente e harmônico, sim, e que precisa ter essa independência cada vez mais, e essa harmonia cada vez mais, para nós buscarmos o desenvolvimento dos nossos municípios, fazendo menos assistencialismo e pensando mais em projetos para desenvolver os municípios, as pessoas dos municípios, nós vamos começar a empoderar o poder legislativo. Nós precisamos empoderar o poder legislativo, e eu vou dar um exemplo de como é difícil a missão de ser vereador nesse país, e principalmente como entidade municipalista que nós somos. A UVB foi criada em 1964. Para vocês terem uma ideia, nesse ano nós fizemos a Marcha dos Vereadores. Nós sempre fizemos a Marcha dos Vereadores no mês de abril, tanto que no ano que vem, novamente, nós vamos ter lá mais de 4.000 homens e mulheres do Parlamento Municipal participando da Marcha dos Vereadores. O que aconteceu esse ano? A poderosa Confederação Nacional dos Municípios fez na mesma data. Para unir vereadores e prefeitos? Não, não foi para unir vereadores e prefeitos, foi para tentar acabar com a UVB, mas não conseguiram, porque nós somos fortes, determinados e aguerridos. Falo isso sem problema nenhum, porque nós temos um papel fundamental, vereadores, na construção desse país. Nós só vamos fazer constituição dos poderes quando os poderes respeitarem os poderes. E é esse protagonismo que eu quero das câmaras de vereadores. É este protagonismo que eu quero que os vereadores entendam o seu verdadeiro papel na sua sociedade, no seu município, para nós, na sua região, no seu estado e no seu país. Nós precisamos ter cada vez mais
esse entendimento que o poder legislativo municipal brasileiro ele é extremamente importante para as câmaras municipais, sim, para a sociedade como um todo. Porque as nossas atribuições, quais são? Quais são as nossas atribuições principais? Legislar e fiscalizar. Tem muito papel do poder legislativo que alguns se elegem pensando que só vamos fazer ajuda lá para o cidadão, que é importante também. Mas não é isso que nós somos eleitos. Por isso que eu falo das atribuições. Por isso que eu falo das nossas atribuições, e eu não tenho problema nenhum de manter a minha fala. Quando eu digo que, como entidade representativa dos vereadores desse país, eu represento os vereadores desse país e combato quem quiser combater. O bom combate. Porque é assim que nós vamos empoderar e fazer a diferença no Parlamento Municipal brasileiro. É só assim. Não é de outra maneira. Então eu digo para vocês, eu tenho muito orgulho de ser presidente da União dos Vereadores do Brasil. A minha fala, ela pode ser um pouco pesada, sim, e é. Mas eu sei quanto nós andamos nesse país. A UVB vai completar 58 anos de existência. Foi criada em Pernambuco em 64. 10 anos quem presidiu essa entidade foi um vereador, presidente aqui de Santos, Fernando Dias Oliva, que presidiu a UVB, que iniciou o trabalho da UVB, que é buscando fortalecimento. E nós hoje queremos o fortalecimento, dando esse protagonismo ao Parlamento Municipal brasileiro, sendo sempre independentes e harmônicos quando quiserem. Nós não podemos, de maneira alguma, entender diferente as nossas atribuições constitucionais. Nesse sentido, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado ao Gilson Conzatti, que é o presidente da União dos Vereadores do Brasil, fez a sua explanação. Após aí o acerto técnico aqui do painel, ficou combinado, e a gente vai passar então a palavra agora, e a condução também, né, Sérgio? Sérgio Lerré, que é jornalista e o fundador do portal Pro Legislativo, e especialista em comunicação pública e legislativa. Ele vai fazer a explanação dele e uma interação com os demais participantes aqui do painel. Sérgio, fica à vontade. Olá, boa tarde, muito prazer. Queria agradecer ao VESP, queria agradecer ao Miziar, a Silvia pelo convite aqui. E também queria dizer que sou um moderador e participante aqui do Guarujá. Há 1 ano e meio, sou gaúcho, há 30 anos morando em São Paulo. Aliás, deu uma sequência gaúcha aqui. Ministro Nardes de Santo Ângelo, Gilson Conzatti de Encantado e eu de Porto Alegre. Mas sou morador aqui, sou morador de São Paulo há 33 anos, trabalhando no circuito de São Paulo-Brasília. E estou morando no Guarujá há 1 ano e meio, sou munícipe aqui do Guarujá. Então, pude me deslocar aqui a pé da minha residência aqui até o evento. Agradeço ao VESP por fazer um evento lá da minha casa. E eu sou um observador do Legislativo há muitos anos, praticamente quase 40 anos, sem querer cair no Legislativo, como um promotor de eventos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, depois na Câmara Municipal de Porto Alegre, no desafio de levar a sociedade para dentro do Legislativo, fazer frequentar. Acho que o desafio prossegue sendo o mesmo, de certa maneira. E fundei, há 15 anos atrás, um portal, quem quiser lá dar uma olhada, prolegislativo.com.br, cuja especialidade é promover comunicação pública e comunicação legislativa, que com o tempo eu passei a diferenciar. Eu acredito que a função e o desafio da comunicação do Legislativo é bem diferente do do Executivo. E passei, inclusive, a publicar livros a esse respeito. Organizo há 6 anos um Congresso Nacional de Comunicação Legislativa e agora, esse ano, estamos também promovendo um fórum de comunicação pública municipal, que, do meu ponto de vista, também tem uma camada diferente das funções de outras comunicações de poder público.
Faremos lá em Porto Alegre, faremos em Brasília, faremos em Goiânia, faremos no interior de São Paulo, e outros estados interessados são bem-vindos. Mas, do meu ponto de vista, o Legislativo Municipal e essa provocação colocada no tema de hoje, por um Legislativo local e global, está desafiado, porque nos anos 70, 80, nós vimos as câmaras municipais, muitas vezes sofrendo pressão das suas comunidades locais, e muitas vezes até cenas, né, que ocuparam o noticiário para a pressão de produtividade. Nós vimos nos últimos 15, 20 anos grandes avanços. Hoje em dia, a participação dos vereadores, principalmente na fiscalização daquilo que é local, da parte de zeladoria, das atividades das prefeituras, aumentou muito, muito, né? O pessoal, de alguma maneira, tem acompanhado o que a prefeitura faz, deixa de fazer, o que o seu bairro quer, e isso tudo, de alguma maneira, acabou ocupando boa parte das atividades do Legislativo Municipal. A minha provocação é: qual o próximo passo? O que o Legislativo Municipal e a Câmara Municipal pode fazer mais, além de olhar apenas para dentro da sua cidade? Porque, quer queira, quer não, o munícipe, e aí eu não queria estar na pele dos agentes públicos municipais hoje, sejam do Executivo ou do Legislativo, ele é muito exigente, porque com a comunicação digital ele está ligado no mundo, está ligado no seu país, está ligado no seu estado, ele sabe o que o mundo pode oferecer hoje e para onde o mundo pode ir. Só que ele não quer mais esperar a geração dos netos dele, ele não quer mais esperar a geração dos filhos dele, ele quer qualidade de vida e melhorias hoje. Dá para o minuto seguinte? Por que a Prefeitura não fez? Por que a Câmara Municipal não decidiu? A noção de tempo das pessoas hoje é completamente diferente. E daqui a pouco, 100% dos eleitores vão ser geração Millennium, geração X, que essa noção de tempo é muito radical. Então, o nível de exigência, a expectativa é muito grande, não só para aquilo que eles acham que a cidade pode realizar, mas para o que a cidade pode realizar inserida no mundo atual. Porque essa é a janela do mundo. Não tem como mais fechar o conhecimento deles sobre o que acontece no mundo e no Estado. Onde a cidade pode chegar. E aí que é a questão dessa provocação de hoje, por um legislativo local e global. Por quê? Não dá para se perder a natureza da geografia, do local, da cultura, da colonização, das habilidades daquela comunidade, mas, ao mesmo tempo, não dá para desprezar o olhar para fora, os ganhos que o mundo tem. Onde o município quer chegar? Nós temos vários exemplos. No nosso estado, Gilson, tem uma cidade, Antônio Prado. Antônio Prado, ela é a única cidade brasileira que se associou ao movimento internacional chamado Slow City, que é o quê? Eu não quero me desenvolver mais, eu não quero progresso a qualquer custo, eu não quero me transformar habitacionalmente, eu não quero, digamos assim, entrar na modernidade com desorganização da minha estrutura urbana. Essa foi a decisão de Antônio Prado. Por outro lado, você tem cidades no Brasil como São José dos Campos, né, muito desenvolvida, desencadeada pela Embraer, que fez todo um ecossistema de tecnologia, fez todo um ecossistema de inovação. Lá em São José dos Campos, você tem, por exemplo, universidades e cursos que são estruturados para formar pessoas para ficarem na cidade, ao contrário da maior parte do Brasil, em que você tem faculdades que formam pessoas em cidades do interior que, para exercer a profissão, tem que ir para fora. Faz sentido? Acho que não. Aqui mesmo no Guarujá eu observei, cada vez que eu ainda estou conhecendo muito a cidade aqui, passo na frente de faculdades, ainda não vi, posso estar enganado, mas não vi faculdade nem de gastronomia nem de hotelaria, que seriam aquelas faculdades que têm razão da pessoa se formar e ficar localmente. Então é um ecossistema, do meu ponto de vista, tem que ser melhor pensado, né? Porque, caso contrário, as cidades vão perder os jovens, já estão perdendo, né? Qual o desenvolvimento e qual a maneira dos jovens conquistarem habilidades, ficarem aqui e fazerem negócios, empreenderem ou trabalharem daqui para o mundo, porque isso é possível. Então, essa é uma provocação. E aí convidamos as pessoas, tivemos aqui já a participação do Gilson Conzatti no início, daqui a pouco ele volta. A ideia é fazer algo interativo, queria a participação de vocês também aí. Posso dar uma de Serginho Groisman aí, levando o microfone na plateia. Boas provocações, rápidas, para a gente dinamizar.
E aí vamos ter aqui também a participação agora, dando uns 4, 5 minutos iniciais para cada, no máximo vou pedir, primeiro da Anne Marise Ortega, que é doutora em Ciência Política, pedagoga e analista legislativa do ILP, que é o Instituto Legislativo aqui da LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Bem-vinda, Anne, obrigado por ter aceito o convite da UVESP. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero primeiramente saudar a diretora-presidente do ILP, Carina do Carmo, a quem orgulhosamente represento, e sobremaneira saudar ao VESP pela oportunidade da comunicação. Primeiramente, eu devo esclarecer que o ILP foi fundado em 2001, Instituto de Estudos, Capacitação e Políticas Públicas do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, completou 20 anos e cada vez mais ele vem ampliando as suas ações com estudos, capacitação, junto a servidores, né? Já fizemos vários cursos de pós-graduação e formação política, né? Na nossa dimensão de extensão cultural para toda a população. Ele é orientado por um projeto pedagógico cujas diretrizes, atualmente, se voltam para a extensão da programação aos municípios. O ILP pretende ter um papel articulador entre as escolas legislativas, em termos de, pelo menos, 3 pontos: produção e compartilhamento de iniciativas e conteúdos no campo de políticas públicas. 2, extensão do alcance da educação legislativa. E um terceiro ponto, que é a capacitação de parlamentares, assessores e agentes públicos. Um exemplo disso é a capacitação que vamos fazer em loco, no mês de julho, em São José dos Campos, dos ingressos por concurso público. E esta capacitação será dada pelos servidores da LESP. O projeto Sistema Paulista de Escolas do Legislativo, SISP-LEGIS, né, o nome que demos, foi gestado no ILP em 2021 para essa extensão de ações junto às escolas legislativas municipais. Ele se propõe a congregar e articular as escolas legislativas municipais do Estado de São Paulo, de modo a compartilhar experiências e programação, e também incentivar e colaborar com a criação de novas escolas. De onde surgiu essa ideia? Da constatação de que temos, salvo melhor informação, 44 escolas legislativas municipais, num universo de 645 municípios, né? O que temos aí um valor de ordem de 7%. E o que nós temos a dizer sobre a localização geográfica dessas escolas? É uma localização desigual. A grande maioria se situa num amplo arco que vai da Baixada Santista até Votuporanga, com concentração nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas. Amplas regiões do Estado ainda não contam com escolas do legislativos municipais, né? Araçatuba, Marília, Barretos, o que se inclui aqui, Sorocaba. Destas 44 escolas, apenas 13 têm projetos pedagógicos e que são cruciais, como sabemos, para o trabalho da educação legislativa. E nós sabemos que num projeto pedagógico se encontram as diretrizes, as metas, as estratégias, enfim, o próprio planejamento das ações. Uma rede colaborativa com o SISP-LEGIS pode reverter essa situação, tem esse potencial. A ideia de consórcios regionais de escolas, compartilhando experiências locais,
seria um desdobramento disso. E nós já começamos, né? Estamos na fase atual, já retransmitindo os ciclos do ILP FAPESP, do ILP IPT, com a Escola de Parlamento de Mairiporã e com a Câmara de São José dos Campos. Quero aqui fazer o convite a que congreguemos, portanto, juntos neste projeto. Obrigado, Anne. Uma coisa que eu gostaria de sublinhar é que as escolas legislativas, que eu acho que são hoje no Brasil, não sei se eu estou enganado no número, ou o próprio Luiz pode me também corrigir, são 200 e poucas, acredito, pelo Brasil, né? Isso mais ou menos, né? São 200 e poucas escolas legislativas, né? Temos 5 mil e poucos municípios, né? Não que cada município ou cada Câmara Municipal comporte, mas uma saída que, inclusive, eu participei de discussões no passado, eram fazer escolas regionais, né? Metropolitanas. Eu acho que, aliás, isso parte de uma grande racionalidade, talvez fosse melhor pensar assim. Mas as escolas, elas têm o potencial de ser, não quer dizer que sejam, mas bem usadas, elas têm o potencial de ser verdadeiros laboratórios legislativos, de discussão, de educação, de debates, para formulação de políticas e para trazer pessoas para convidar para falar sobre políticas. Muitas vezes tem debates dentro das câmaras municipais sobre determinados projetos a serem votados, que a escola poderia ter, do meu ponto de vista, algumas têm, mas não todas, o potencial de ser a facilitadora daquele debate, de trazer pessoas, formação, reunir também elementos de como municípios já decidiram, outros municípios, aquela mesma questão, sem precisar reinventar a roda. A escola ela tem vários papéis, ainda há muita coisa a assumir, mas fundamental. Vamos ouvir aqui também, a respeito da nossa provocação aqui, a participação do José Mário Brasiliense, ele que é doutor em Administração Pública pela FGV, diretor-presidente da Oficina Municipal, que é uma escola de cidadania e gestão pública, parceira da Fundação Konrad Adenauer da Alemanha. E também quem quiser visitar o stand da escola, está aqui no mezanino, ao lado ali onde você deposita o voto, para eventualmente ser contemplado com a moto. É o sorteio, stand ali do lado, no mezanino. José Mário, muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos e todas. Na pessoa da Sônia, aqui de Ibirá, saúdo cada um dos vereadores, cada uma das vereadoras aqui, nesse painel especial, como disse a Silvia Mello, um painel aberto para tratar especificamente do Poder Legislativo, que é fundamental, como disse o Miziara no início aqui do nosso Conexidades, é a base da democracia brasileira, é a primeira casa legislativa, é a Câmara de Vereadores. O tema é provocativo, Sônia, porque trata-se de falar da dimensão local da Câmara e da dimensão global. Como é que essa conexão se faz entre o local e o global? É óbvio que há de existir uma cadeia, uma escada, os círculos concêntricos. Você não chega no global imediatamente. O local deve passar para o regional, foi mencionado aqui, inclusive agora pela Ani, a ideia de escolas de legislativo consorciadas no nível regional, depois o nível estadual, o nível nacional e o nível internacional ou global. Pensando nessa construção do local até o global, eu não consegui deixar de pensar no Konrad Adenauer, que é o nosso patrono da Fundação Konrad Adenauer, foi mencionado aqui, é uma das parceiras da Fundação da Oficina Municipal, uma fundação política alemã ligada ao partido da CDU, da chanceler Angela Merkel. O Konrad Adenauer, o Wilber sabe bem dessa história, lá do Vale do Ribeira, foi prefeito de Colônia, 1917, 1920 até 1930, combateu o nacionalsocialismo. Diz a história que o então candidato à chancelaria, Adolf Hitler, visitou a cidade de Colônia em campanha e Adenauer, como prefeito, se recusou a receber Adolf Hitler em Colônia. É um gesto de coragem. Um prefeito municipal não receber um candidato. Lá é o sistema parlamentarista, a chancelaria. Aqui seria um candidato à presidência. E o Adenauer foi então deposto pelo totalitarismo e voltou aos 73 anos como presidente da Assembleia Constituinte Alemã, que fez a Lei Fundamental, que é uma Constituição belíssima,
e foi o homem que reconstruiu a Alemanha e construiu a União Europeia. É chamado um dos pais da União Europeia. Então, o percurso do Adenauer é um percurso de alguém que saiu do poder local e chegou ao poder na Alemanha, que constituiu a União Europeia, que é uma força no globo, é uma força, uma potência equiparada à União Europeia, aos Estados Unidos, à China, etc. Então, esse tipo de percurso de estadista, e dizem, Sônia, que um estadista a gente reconhece quando é prefeito, quando é prefeita, quando é vereador, quando é vereadora, já está ali a figura do estadista. E o estadista é aquele que constrói a sua carreira, o seu percurso político, passando pelos vários níveis de governo, sem muitos saltos, porque cada esfera de governo é um aprendizado. Uma coisa é gerir uma cidade, outra coisa é gerir um consórcio. Mencionando o Wilber novamente aqui, no Vale do Ribeira, 25 ou 26 municípios? 26 municípios, o consórcio do Codivar. Outra coisa, então, é ter uma visão da região do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, etc. Outra coisa é entender o Estado, outra coisa o país, são grandezas distintas. E a política passa por todas elas. E há um princípio muito importante que eu queria mencionar aqui, que rege a Constituição da Alemanha e, de alguma forma, rege a nossa Constituição aqui no Brasil, Sônia. É o princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade. A gente costuma dizer que é a prima irmã da solidariedade. A solidariedade são as relações solidárias no nível horizontal. A gente dá a mão para andar junto. A subsidiariedade são as relações de subsídio, de ajuda, que o governo federal presta ao estadual, o estadual presta ao municipal e assim por diante. Mas tem uma regra em quem vai subsidiar. E quem é pai e mãe aqui sabe muito bem. A gente subsidia um filho, uma filha, para que ele ganhe autonomia. Uma criança começa a andar pela mão do pai e da mãe, segura a mão, depois vai soltando a mão, depois quer andar sozinha, depois vira adolescente, jovem, quer autonomia, quer independência. Os subsídios são bons quando eles promovem a autonomia. Quando eles criam assistencialismo, paternalismo, maternalismo, a gente conserva, controla. Quem a gente está subsidiando, ele inverte o sinal e se torna muito negativo. Eu tenho a impressão, para concluir já, pelo que o tempo que acabou, que a Câmara de Vereadores é um poder fundamental para trabalhar pela autonomia dos municípios. Estou terminando aqui. A autonomia dos municípios. Porque um município dependente do Estado ou dependente da União nunca vai ter uma autonomia política, uma autonomia administrativa e uma autonomia tributária. Para debater um pouco com a mesa da manhã, a questão da reforma tributária é essencial e quem sabe, Sérgio, a gente possa aprofundar um pouco esse tema aqui durante o nosso debate também. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Zé Mário. Agora vamos ter a participação do diretor executivo do Interleges, que é o Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, que também vai dar a sua contribuição para esse debate. O Interleges, para quem não conhece, é um núcleo, né, de educação e qualificação dentro do Senado e que nasceu já voltado para interação com os legislativos municipais, né, como o legislativo principal do Brasil, o maior legislativo do Brasil, né? Leonardo? Bom, muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, Sérgio. Queria iniciar dizendo que estou aqui participando do painel, mas vim, na verdade, para assinar com a UVESP um acordo de cooperação técnica que tem como objetivo disponibilizar para o Legislativo Municipal de São Paulo vários dos produtos que são oferecidos pelo Instituto Legislativo Brasileiro e, claro, também oportunidades de formação que são traduzidas em cursos, oficinas que a gente faz pelo país afora. Agora, a gente esteve no Rio Grande do Sul, lá em Guaíba, há pouco tempo, participamos de vários eventos no Brasil afora, tivemos no Sergipe, estivemos em Minas na semana passada, e hoje eu estou aqui participando também dessa etapa, porque acho que é importante falar um pouquinho por que a nossa iniciativa no Senado ela é importante para pensar globalmente o papel do Poder Legislativo Municipal. Vejam,
que nós nunca chegamos num ambiente, por exemplo, um encontro como esse aqui, num estado pujante como São Paulo, com toda a energia criativa, toda a produção, toda a capacidade política, para trazer algum tipo de verdade ou conhecimento pronto, né? Como todo mundo que vem trabalhar com o legislativo local, nós queremos compreender um pouco melhor quais são os problemas colocados aqui e tentar ajudar vocês a pensar como resolver esses problemas. Eu digo da minha experiência pessoal, 20 anos como servidor concursado do Congresso, da Câmara, cedido para o Senado agora, né? Fui secretário-geral da mesa da Câmara durante o início da pandemia, quando a gente implantou o sistema remoto, mas é uma realidade completamente diferente. Por mais experiência que você tenha no Legislativo Federal, quando você chega no espaço do município, os problemas são outros, a forma de resolver é outra, e é preciso que você dê ferramentas para que as pessoas que estão operando naquela realidade política sejam, sim, capazes de construir as melhores soluções para as políticas públicas que têm que ser levadas à população dos municípios. Mas uma coisa que a gente tem percebido é o seguinte, a gente viu aqui, né, o ministro Augusto Nardes falando em boas práticas, falando em comparações, falando em dados. Não se faz hoje política, e até política legislativa, sem dado, sem informação, sem conhecimento, sem comparação. A gente está num mundo progressivamente mais globalizado, mais integrado. Uma das funções do Interleges, eu espero falar um pouquinho disso para vocês na sequência, no nosso próximo painel, é promover a integração entre o Poder Legislativo das várias esferas da Federação. Mas o que a gente percebe que é uma realidade quase inexorável quando a gente vê os estudos sobre os parlamentos do mundo afora? Os parlamentos conversam. A realidade do Poder Legislativo conversa. Ela é estruturalmente próxima e alguns dos problemas são muito semelhantes. Por isso que os nossos eventos e a nossa atividade não é uma atividade voltada a homogeneizar ou massificar o Legislativo Municipal para a gente fazer do Legislativo Municipal aquilo que supostamente a União ou o Senado Federal acha que ele deveria ser. Não. A nossa tarefa é tentar sensibilizar para algumas dessas questões que são emergentes e ajudar o Poder Legislativo Municipal a pensar algumas dessas questões. Eu recebi, junto com a Ilana, nossa diretora-geral, a visita do Miziara, da Silvia, lá em Brasília, há pouco mais de 2 meses, e uma das razões para a gente ter feito esse ACT foi que a gente começou a pensar um pouquinho sobre pautas muito urgentes. Por exemplo, a gente estava falando de LGPD, e eu vi que o encontro aborda várias delas, inclusive o problema da nova lei de contratações no setor público. E um dos pontos mais interessantes que eu tinha dito para o pessoal era: eu vejo as pessoas discutindo e debatendo aspectos relevantes da nova lei de licitações, mas eu não estou vendo as pessoas discutindo como que objetivamente os municípios têm que se programar para produzir essa transição, essa chave que vai virar no ano que vem. Quer dizer, eu estou produzindo algum conhecimento sobre o que diz a lei, sobre, né, quais são as novas formas de contratação, quais são as coisas que ficaram menos burocráticas, mas eu não estou necessariamente pensando em como é que o Poder Legislativo Municipal tem que começar a se programar para lidar com o tema das contratações e produzir essa transição no ordenamento municipal. E a gente sabe aqui, como o ministro Nardi disse, o controle externo está ali presente, ele está ali observando, e ele é um fator que, em princípio, é uma parceria com o Poder Legislativo. Quem é que tem que cobrar? Quem é que vai fiscalizar se o Poder Executivo está adotando os passos necessários para promover essa transição de uma maneira correta, rápida, eficaz? Tem que ser as câmaras de vereadores, tem que ser o legislativo local. Quer dizer, em princípio, nós precisamos pensar como produzir a transição. Então, muito rapidamente, o que eu queria, com esse exemplo, sublinhar, e aqui eu termino, é que o papel do legislativo municipal tem muito a ver com a identidade, com a localidade, com a vocação de cada município. Mas existem algumas questões que se impõem, que são globais, que são gerais, e espaços como esse aqui são excelentes para que a gente possa, a partir de uma troca de experiências, pensar de maneira mais eficaz como tratar delas, ok? Eu espero voltar para a gente falar mais um pouquinho sobre o ILB e o Interleges daqui a pouco. Obrigado. Vai ter tempo, sim, vai ter tempo para participação. Vamos começar agora uma parte mais interativa para a gente dar uma dinamizada, né? Acho que deu para ver, eu acho que tem essa questão no ar, colocada também pelo tema, que é uma provocação de como os legislativos municipais podem ser mais produtivos, como eles podem ser mais relevantes, como eles podem se qualificar, né? Na verdade, eu acho que não existe uma solução, é um ecossistema todo que precisa ser reforçado, fortalecido, ou usando a palavra que o presidente Gilson da UVB falou, empoderado,
né? Mas vamos também ver um pouco de outro lado. Eu queria uma provocação da plateia agora para os nossos painelistas sobre aquilo que sentem, né? Quem é do Legislativo, que sente do desafio de a sociedade respeitar e entender o trabalho do Legislativo e, ao mesmo tempo, o Legislativo, quem sabe, surpreender a sociedade com soluções e propostas para o seu município. Eu vou pedir aqui uma participação do Roberto Andrade, ele é vereador de São Vicente, Praia Grande, e é presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista. Obrigado. Aproveitar a oportunidade, boa tarde a todos, e nossa região metropolitana da Baixada Santista, os 9 municípios que compreendem aqui a região, dentre eles o município aqui do Guarujá, como o meu, Praia Grande, nós sabemos que o cidadão, ele é metropolitano, ele transita nas nossas cidades. O cidadão vive numa cidade, estuda numa segunda, trabalha numa terceira cidade, e muitas vezes nós temos legislações municipais até certo aspecto conflitantes. O município legisla de uma forma divergente de outro. E nós sabemos, sem dúvida nenhuma, a prerrogativa e a autonomia de cada município. Mas a busca da equalizações das legislações. Equalização das legislações, integração de ações. Eu acredito que esse é um momento, dentro desse raciocínio, de buscarmos a questão local, indo até a global, mas focando no aspecto regional, ou seja, o caminho da equalização e da integração dos parlamentos municipais. Alô? Eu acho que aí já está uma boa provocação. Vamos dinamizar da seguinte maneira: para cada colocação, 2 participam e a gente vai revezando, ok? Então é uma provocação interessante, porque vamos começar olhando para fora do município, que está em torno. Será que os parlamentos metropolitanos funcionam de fato? Será que eles têm que ser fortalecidos? Será que eles podem decidir mais sobre a região, né? Já que, aí eu faço a minha observação como jornalista que acompanha o poder público há tantos anos, nós estamos numa fase de cada vez maior aproveitamento e racionalidade dos recursos. Será que cada município pode imaginar que vai ter um hospital tipo Sírio-Libanês ou Einstein para si, em cada município no futuro? Acho bem difícil. Será que cada um vai poder ter um tremendo museu, várias escolas de elite? Talvez difícil. Talvez um possa ter um hospital, o outro possa ter uma escola bacana, o outro possa ter, enfim, cada um centrar num tipo de vocação ou de solução. Mas talvez seja difícil ter a mesma solução em alto nível em 5.000 e poucos municípios. Será que o planejamento metropolitano pode trazer uma racionalidade, Gilson? Queria a tua participação aqui. Pegar essa pergunta inteira? Não, é o seguinte, o fortalecimento e real importância do parlamento metropolitano para racionalizar o uso de recursos e planejamento. Eu vejo como o parlamento, que é uma iniciativa aqui em São Paulo, é muito forte, a questão dos parlamentos regionais. Eu acho que essa união é extremamente importante para o desenvolvimento, dos municípios, da região e do próprio Estado. E os vereadores, a Câmara de Vereadores, quando eu falo vereadores, eu falo Câmara de Vereadores, ela tem que ser protagonista, fazendo a diferença, discutindo os problemas locais, regionais, mas apresentando aos órgãos competentes as soluções. Acho que o principal papel do parlamento regional é levantar as demandas, discutir as demandas e apresentar propostas, soluções. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai levantar o problema e não vai dar qual é o caminho. Então, o papel fundamental que eu vejo e a importância dos parlamentos regionais é esse, é levantar a questão, discutir, apresentar caminhos e buscar, junto com os governos e órgãos, as soluções regionais. Anne, passando a provocação para você, você acredita que os municípios também estavam competindo demais entre si, na busca de recursos, na busca de projetos e muitas vezes fatiando esses recursos e essas soluções? Como é que você vê dentro da tua experiência da Assembleia Legislativa, se a busca de soluções tem sido muito mais individual na formulação do que metropolitana, do que regional?
Bem, nós vivemos numa sociedade competitiva, né, com valores muito individualistas. E esse universo mental, ele permeia, certamente, todas as instituições, né, e todas as instâncias de poderes. Por que não, certamente, o poder legislativo? Quando nós trazemos aqui essa proposta do CISP-LEGES, né, esse consórcio, é até na busca mesmo dessa comunhão de ideias, deste movimento de ideias, tudo isso necessário para que os desenhos das políticas públicas, eles atendam a maior parte da população. A maior parte da população congregada, eu gosto deste termo, não é? Eu estou numa cidade aqui, cuja fronteira com a outra é uma rua, onde se apresentam problemas similares e, portanto, as políticas públicas, elas devem ser concebidas e pensadas, alimentadas por meio dessa reflexão, né? Acho que isso é educação, nós deixarmos, abandonarmos estas ideias individualistas que nos cercam desde que nascemos, né? E é nesse processo do fazer que nós abandonamos, né? Nós temos que viver a experiência da divisão, do compartilhamento, para que isso seja quebrado. A minha mensagem é essa. Ok, Anne, obrigado. Já está na fila aqui, está anotado, a produção está anotando. Eu vou chamar agora a participação do Moisés Leite, que é vereador, presidente do Parlamento Metropolitano. Damos sorte aqui que tem presidente de parlamentos metropolitanos. Alguns querem falar, outros eu estou cutucando para falar, estão na fila aqui. Ele é presidente do Parlamento Metropolitano de Marília, né? Uma importante região aqui de São Paulo. Também 1 minutinho e meio aí para a gente poder fazer a roda girar. É muito rápido. Primeiramente, cumprimentar o meu querido Sebastião Miziara aí por mais esse evento, Quinto Conexidades, e todos que fazem parte desse painel aqui. Eu só queria, presidente Miziara, propor aqui, o meu parlamento compõe de 150 vereadores. Nós estamos numa região de 16 municípios, e colocar aqui, Miziara e amigos, Gilson, de repente, a ideia de se fazer esse painel, que é muito importante, nos parlamentos regionais. Nós colocamos a nossa região todinha à disposição, só não temos dinheiro, presidente, mas o resto nós temos tudo, tá? Estamos lá à disposição na região de Marília, para que todos vocês possam conhecer a capital do alimento, lá é a região da Alta Paulista, e que esse painel que está sendo colocado aqui, eu gostaria que tivesse lotado esse evento aqui, mas, infelizmente, não está. Então, devido à importância desse assunto, o futuro está aí, o futuro chegou e nós não temos. Eu vejo, presidente Miziara, Gilson, que nós, às vezes, eu estou em 3º mandato, começamos o mandato sempre renovando as câmaras, e tem vereador que entra e sai numa legislatura como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. Poucas pessoas, poucos legisladores dão o devido valor no que ele foi eleito para fazer, infelizmente. Então, a minha ideia, senhor Miziara, Gilson, é que nós possamos nos unir e que os parlamentos todos tenham essa voz e vez de ter vocês da nossa região, porque o Pontal do Paranapanema, por exemplo, que está a 800 quilômetros daqui quase, o pessoal não veio para cá. Por quê? Não conseguiram, certo? A minha Câmara Municipal só veio eu. De Marília, não estou vendo ninguém aqui de Marília. Até agora eu vi lá, a Prefeitura de Marília colocou um estande, mas não vi nenhum vereador de Marília aqui, infelizmente. E é um momento que nós estamos perdendo. Então, fica aqui, Sebastião Miziara e Gilson, essa proposta aqui. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, vereador Moisés, presidente do Parlamento de Marília. A provocação vai para o José Mário e para o Leonardo. Se essa demanda, essa fala, também não faz a gente se refletir sobre essa questão do vereador que entra, fica muito voltado para o varejo, aquilo ali para o dia a dia, e falta um pouquinho do atacado, que também quer participar do planejamento, do olhar para a frente da cidade, que cada vez mais talvez tenha que ser um planejamento metropolitano. Muito bom, acho que faz total sentido
essa perspectiva de médio e longo prazo, porque as políticas públicas são de médio e longo prazo, a gestão de uma bacia hidrográfica, a gestão da saúde, meio ambiente, etc. E esse espírito que está faltando, alternativo ao individualismo, eu vou contar uma história que eu aprendi há algum tempo atrás com uma professora de filosofia italiana. Ela explicou o seguinte: o Brasil é um filho de Portugal. Os países latino-americanos são filhos da Espanha, os hispano-americanos. Na Europa existem dois espíritos, dois tipos de Estado. Os Estados latinos, Portugal, Espanha, França e Itália. E os Estados anglo-saxões, Alemanha, Escandinávia, etc, etc. Os Estados latinos têm uma cultura imperial. O rei da Espanha, o Napoleão, o Império Romano. E os Estados de origem anglo-saxã são tribais. Na tribo, Sérgio, você aprende a trabalhar em roda, em grupo. E nós temos essa cultura autóctone daqui, que é uma cultura alternativa ao individualismo. Então, o Brasil precisa resgatar uma alternativa ao individualismo, ao fechamento, etc. E é nas fronteiras entre os municípios que a gente pode romper os muros. Nós trabalhamos com consórcios intermunicipais, especialmente com secretários de educação em câmaras técnicas de educação, pensando longo prazo da política de educação, infantil e fundamental. Muitas das secretárias num consórcio como o do Codivar, quando nós começamos a trabalhar em parceria lá com o Wilber, não conheciam a cidade vizinha. A secretária de Educação não conhecia a secretária de Educação do município vizinho. E como é que vai fazer uma política de cooperação se a gente não se conhece? Então, a hora histórica do Brasil agora, passados 30 e poucos anos da Constituição de 88, o município ente federativo, Miziaro e eu fomos estudar isso lá na Alemanha para entender como é que eles cooperam de forma horizontal. Certamente, os próximos 20 ou 30 anos no Brasil será cooperação horizontal. Menos verticalidade e mais horizontalidade para achar um ponto de equilíbrio entre essas duas dimensões. Perfeito, eu acho que essa horizontalidade define muita coisa. Leonardo, segura que eu já vou te passar a palavra. Para a gente dar mais agilizar, a gente tem 15 minutos aqui, já tem alguns inscritos. Pela ordem aqui, a Patrícia Iglesias, que é presidente da CETESB. Boa tarde a todos. Bem, acho que você colocou um ponto importante agora, esse trabalho horizontal. Como presidente da CETESB, superintendente de gestão ambiental da USP, nós percebemos que a temática ambiental já trabalha nessa linha, né? A ONU, quando estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trouxe claramente essa agenda dos governos locais. Agora, eu trago mais um elemento: como conectar com a academia, com a universidade, porque há muito conhecimento científico sendo produzido e que talvez nós estamos subaproveitando ainda do ponto de vista do legislativo, assim como do executivo, né? Eu digo porque hoje, na data de hoje, nós lançamos na USP um edital para 28 bolsas de pós-doc voltadas para a sustentabilidade, justamente para fomentar políticas públicas. Então, acho que esse é um ponto de atenção. Obrigada. Eu acho que esse ponto é muito interessante, porque a gente fala desperdício de recursos públicos, a gente fala não desperdício de alimento, vários não desperdícios, mas a gente não fala não desperdício de política pública, que são boas ideias implantadas que às vezes não são reproduzidas nem multiplicadas. Aliás, uma das questões, Patrícia, inclusive, que eu sempre sou bem provocativo, é como eu também coordeno comunicação de algumas frentes parlamentares no Congresso, projetos que são aprovados, que impactam positivamente os municípios, precisam de regulamentação municipal e não são regulamentados. É um desperdício de trabalho legislativo, porque o legislativo não trabalha em rede, infelizmente. Sobre essa questão que você colocou, passar aqui para o Leonardo, diretor do Interleges. Então, obrigado, Sérgio. Eu acho que isso é muito interessante. Na verdade, a gente acaba discutindo sobre como que a gente pode ter parcerias e coordenação mais efetiva entre, por exemplo, os municípios que estão numa região metropolitana, né? E eu acho que um dos pré-requisitos para isso, porque, claro, para fazer isso acontecer,
O vereador estava dizendo, a autonomia municipal é um valor constitucional. É preciso o talento político de vocês, é preciso a capacidade de convencimento, de coordenação, de articulação. Mas para que esse convencimento, essa articulação e esse trabalho político possa acontecer, é preciso que a gente se conheça um pouco melhor. E aí que eu queria falar um pouquinho de uma das coisas que a gente está fazendo no Senado, no Interleges, que é o panorama legislativo municipal. Se vocês colocarem no Google, assim, panorama legislativo municipal, cai direto na nossa página. E é basicamente um hub de dados agregados de várias bases, assim, desde IBGE, RAIS, TSE, sobre o perfil dos nossos vereadores, o perfil dos municípios, das câmaras, o tipo de gasto que o município tem. A gente está melhorando isso agora para agregar informações, por exemplo, sobre o volume de recursos federais que cada município está conseguindo receber, qual modalidade, e tudo isso para quê? Porque, e uma outra coisa muito importante, a gente precisa querer saber um pouquinho melhor o que está sendo discutido no outro município, qual legislação tem lá. Hoje, mais de 1.200 municípios brasileiros usam o sistema de apoio ao processo legislativo que é fornecido pelo ILB Interleges. Isso permite que a gente busque muita informação sobre o que está tramitando nos municípios, sobre um determinado tema e sobre o que a gente tem de legislação naquele tema de uma maneira unificada. Isso deve estar no ar esse ano ainda. E eu acho que é mais uma ferramenta para ajudar a gente a mapear quais são as possibilidades de diálogo e de parceria nesse sentido, para tentar promover uma eficiência maior das políticas públicas. Continuando daqui, só falando o seguinte, que dando uma resposta para o vereador Moisés Leite, que o Sebastião Miziara, presidente do Conselho Gestor da UVESP, comprou a sua ideia de fazer um evento para o Parlamento Metropolitano lá da região. E agora, bacana assim, tem uma participação de vários lados. Agora vamos ouvir o Tiago Ramos, que é Relações Institucionais do Sebrae São Paulo. Sérgio, muito obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Vemos trazendo aqui ao presidente Miziara e também a doutora Silva, todos os dias a saudação do Sebrae, da Bia Guzmão, lá do time de Políticas Públicas e Relações Institucionais. Parabéns, primeiramente, a todos da mesa pelas brilhantes colocações, um tema que muito nos provoca. Somos apaixonados pelo desenvolvimento a partir da cooperação intermunicipal, como muitos de vocês sabem. E também ao cumprimentar aqui o Wilber, nosso líder de articulação, cumprimento toda a plateia. Minha pergunta, até para me somar já às ótimas perguntas feitas agora no último bloco, eu gostaria de fazer uma provocação ao professor José Mário, depois pedindo um comentário ao Leonardo lá do Interleges, inclusive um abraço do Luiz Quimaide, que está torcendo muito aqui pelo evento. Eu mandei o link para ele, nos esforços que ele está fazendo de digitalizar os parlamentos. Então, a pergunta é a seguinte, no âmbito dos consórcios intermunicipais, a gente tem uma ferramenta muito graciosa chamada as câmaras temáticas, que é um espaço de deliberação, de construção de consciência e alívio político para todo tipo de questão e participação dos demais vereadores. E ele tem uma grande vantagem, porque os consórcios eles podem ser constituídos pela autonomia política da vontade do território, em qualquer território, ele não depende de uma formação metropolitana. Então, eu queria pedir um comentário do professor José Mário, que é um grande entusiasta do tema das câmaras temáticas em âmbito de consórcio para a cooperação intermunicipal, e depois para o Leonardo um comentário sobre como a participação digital e as ferramentas hoje que existem para a participação social e política por vias digitais pode acelerar esse processo. Obrigado, participação aqui do Sebrae São Paulo. E temos já também uma fila aqui, eu estou controlando bem a fila, está rendendo bem, quem quiser mais. Aqui não é o altas horas, é o médias horas aqui. Tá bom. Tiago, muito obrigado pela pergunta. O Tiago é um profundo conhecedor dos consórcios, entusiasta. E as câmaras temáticas nos consórcios, senhores vereadores, são instâncias que congregam os secretários municipais de um determinado tema. Por exemplo, câmaras temáticas de educação, todos os secretários e secretárias de educação, câmaras temáticas de finanças, secretários e secretárias de finanças, juntamente com a Fundação Conrado Adenauer, Instituto Itaú Social, Votorantim, outras fundações empresariais, nós estamos fazendo a capacitação dos secretários e secretárias nas câmaras, que ganham uma institucionalidade através de um regimento próprio interno. O Codivar tem várias câmaras técnicas, ANVAPA, CIVAP, CONDEMAT.
é uma tendência em todo o Estado, e nós poderíamos ter câmaras técnicas representantes dos parlamentos, dentro de um consórcio, eventualmente, claro que o consórcio tem uma função executiva, é uma autarquia, mas poderia acompanhar o trabalho das câmaras técnicas, e elas têm uma força muito grande porque elas pensam a política pública em nível regional. Meio ambiente, os biomas, não dá para pensar o município isolado. Bacia hidrográfica, não dá para pensar o município isolado. E o fato de ter um técnico numa câmara técnica de várias cidades juntos, isso ganha um poder. Esses técnicos vão preparar os seus prefeitos, vão dialogar com seus prefeitos, com seus vereadores, com uma outra qualidade de formulação de políticas. É uma instância de diálogo plural, permanente. Durante a transição de mandato, essas câmaras permanecem. Então, na transição de mandato, fica a memória do que foi feito, não se perde no mandato seguinte. Então, é uma recomendação muito grande, com exemplos especiais do Codivar. Temos vários deles aqui no Conexidades, e o SEBRAE tem apoiado as políticas regionais, a organização do Estado através de consórcios e lideranças regionais, com câmaras técnicas de educação, saúde, transporte, meio ambiente, dentro de cada um dos consórcios. Perfeito, obrigado. Leonardo, agora sobre a mesma questão. Eu queria dizer que concordo totalmente com o Zé Mário. Se você consegue, principalmente em algumas políticas, né, eu, apesar de ser mineiro, radicado há muitos anos já em Brasília, tenho um carinho especial por São Paulo, porque eu integro com muita honra o Conselho de Administração da Sabesp. Então, pense uma política como saneamento. É quase impossível você pensar uma política dessa de maneira eficaz, de forma isolada, município a município. A burocracia, às vezes, não responde da melhor forma possível à necessidade de coordenação, desenvolvimento, avaliação da política pública, né? Então, a construção dessas instâncias intermediárias que promovem algum tipo de diálogo entre as burocracias é fundamental. E o acompanhamento desse trabalho por parte do Legislativo também, porque vai chancelar, dar segurança, conforto para que a administração municipal consiga fazer isso de maneira transparente, de maneira sustentável, né? Então, eu acredito que a linha realmente tem que ser essa. Estou totalmente de acordo aqui. Perfeito. Agora a participação da vereadora Sônia Palma, ela que é vice-presidente da UVESP, ela é de Ibirá, também vice-presidente do Parlamento Metropolitano São José do Rio Preto. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela palavra. A minha pergunta vai para o Gilson. É um tema que talvez vá mexer um pouco com os vereadores aqui, porque é um tema prático. É sobre o subsídio dos vereadores. O que está acontecendo? Eu tenho encontrado muita dificuldade, porque o Parlamento Metropolitano de Rio Preto são 37 cidades. Algumas cidades, eles estão fazendo a reposição salarial anual, outras não. Aí o promotor bate... Dona Sônia, põe o microfone um pouco mais perto da boca, que o pessoal não está te ouvindo. O promotor bate, aí eles tiram aquele subsídio. Depois a gente faz uma reunião na Câmara para aumentar na próxima gestão, a Câmara fica lotada, todo mundo bate, não pode aumentar. Então, se passam 12, 13 anos, 15 anos, sem o aumento do vereador. E o vereador está se sentindo desprestigiado com isso. Por que não há uma uniformidade, ou pode ou não pode, para todas as cidades? Como é que fala? A reposição. O subsídio dos vereadores tem um período que é no último ano da legislatura. Aí o vereador, que é ele que vai fazer o aumento para a próxima legislatura, tanto do vereador como para o prefeito e vice, ele tem que ter a coragem de votar. As reposições anuais da inflação, pode. Eu sou presidente da Câmara de Vereadores e eu dei reposição esse ano para os vereadores. 10,6%. Não,
o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul aceita tranquilamente. O Tribunal de Contas de São Paulo aceita, mas a promotoria das cidades não aceita. Ele está me dizendo que a Constituição Estadual diz que não aqui, mas a federal é maior. E nós vamos pela Constituição Federal. Então é uma briga que eu acho que tem que abraçar. Né? Mas existe essa condição tranquilamente de fazer o subsídio todo início de ano, a reposição. Está na ordem aqui. Das 37 cidades, 12 fizeram, as outras não puderam. Pois é, e aí como é que uma no mesmo estado, na mesma região pode... Acho que é uma briga que tem que abraçar, tem que dizer, ó, vamos ver, vamos para vias de fato, ou seja, vamos judicializar isso aí e vai ganhar a Câmara de Vereadores com certeza. O que a gente está acostumado a ver, eu também presto serviço para entidades do setor de contas públicas, de ministros, conselheiros, procuradores de contas. O que a gente vê é que em algumas regiões se forma uma certa bolha de hábitos, costumes, que às vezes tem que furar, se reunir com gente mais abrangente, que questione aquilo para dar um passo a mais. Alguém tem que articular isso, né? Se alguém do Tribunal de Contas de São Paulo estiver aí e quiser falar, fica à vontade a qualquer momento. Sérgio, deixa eu só dar um depoimento aqui. Eu estou aqui como mestre de cerimônia, mas eu fui secretário de governo 5 anos e milito dentro, a dona Dalva sabe disso, há 20 anos nesse meio, né? E fiquei 7 anos, dona Sônia, foi quando eu lhe conheci, andando no nosso estado como diretor executivo da UVESP, levando essas discussões. E eu vou dar um exemplo da minha cidade que está acontecendo neste momento, né? O que a gente percebe, o que eu, Paulo, percebo, não é questão jurídica, não. Né? O que está se acontecendo muito é que a classe, né, como um todo, primeiro que existe uma divisão muito caracterizada dentro da própria Câmara, né? As bandeiras políticas, elas prevalecem mais do que a questão institucional. Isso é claro em todas as câmaras. E aí o presidente às vezes fala, mas eu assino, eu não vou dar aumento para a Sônia não, ela é contrária ao nosso prefeito, coisa desse tipo. A outra questão é que a população, por causa das redes sociais, ela está mais antenada. E, infelizmente, ela explora o que ela compra, às vezes até de fake news, não de verdade, que assim, o vereador vai subir de 3 mil para 7 mil o salário, mas ele não tem coragem de ler a matéria inteira, que faz 12 anos que não se tem um aumento. E a outra coisa que eu percebo é a falta de coragem dos parlamentares, essa é a minha opinião, vou repetir aqui, não é nem da UVESP, é a minha, Paulo, que acompanho 20 anos no setor, a falta de coragem de fazer isso por mandato, né? A cidade que eu moro está 5, 6 mandatos sem fazer aumento. E a defasagem é muito grande. E aí, quando pega lá 100% de aumento, fica discrepante. Agora, o dinheiro, ela é da Câmara. O duodécimo é direito do presidente e dos parlamentares decidir sobre o seu gasto. Eu fui chefe de gabinete de Câmara. Nós fizemos gabinetes, carro, celular, com aquilo que o doutor Sérgio fala aqui todas as vezes, razoabilidade. Critérios sem exageros. E aí, para se justificar um aumento quando é muito discrepante, Sérgio, só para acabar aqui, precisa estar muito bem embasado, senão não tem justiça que passe, né? Então, por que está aumentando muito? Porque faz 4 mandatos que não tem, né? Então é isso, eu vejo muito isso, eu vejo a angústia dos vereadores que eu converso, os diretores que eu nomeei quando fui da UVESP, é sempre a mesma conversa, né? E a gente vê vereador tirando dinheiro do bolso para trabalhar. Essa é a verdade. Nós vamos ter 2 perguntas agora, vamos fazer na sequência para render, que nós não temos muito tempo agora. Então, 2 perguntas na sequência, que depois nós temos uma assinatura de contrato. Sérgio, isso, vamos fazer... Tem 2 pedidos? 2 perguntas. Então tá, vamos fazer as 2 juntas. A gente está aqui trabalhando, né, discutindo, é um tema extremamente importante, né? Pena que os vereadores pedem para fazer e não vêm aqui, estão lá no estande, depois reclama. Mas assim, eu queria encerrar com as 2 perguntas, vamos fazer a assinatura, porque o resto do movimento todo, e aí a autoridade máxima do nosso estado é o governador, e a gente acata, ele está chegando, tá bom? Perfeito.
Vamos lá para a vereadora Rosiane Maquiama, ela que é de Epitácio Pessoa, município, representando o Parlamento Metropolitano de Presidente Prudente. Boa tarde a todos, né? Gostaria de cumprimentar todos o painel presente, todos os vereadores e autoridades presentes também. A minha pergunta é para o Leonardo Barbosa, é bem simples. Eu gostaria de saber como que a Câmara de Epitácio poderia estar firmando um acordo de cooperação com o Senado Federal. Não apenas a Câmara de Epitácio, mas de todo o Parlamento Regional da região de Presidente Prudente. Vamos ouvir a outra pergunta e aí depois vamos para as respostas, que é da Dalva Cristófoli, né, representando a ela mesmo, ela é uma instituição. É a Dalva, então tá feito. Dalva? Eu peço licença para o Miziara, meu grande amigo municipalista, de longa jornada, e a Sílvia. E peço desculpas à mesa, mas eu venho aqui como Dalva Cristofoletti, municipalista da Associação Paulista de Municípios, mas venho também aqui como fundadora da Confederação Nacional de Municípios. Eu venho aqui dar uma informação. Quem faz e fez os 24 marchas a Brasília fui eu. Então, se alguém deve alguma coisa de marcar e fazer o cronograma, sou eu. Como fundadora, e lamentavelmente, a única fundadora viva ainda. Então, juro por Deus, sou católica praticante de comunhão dominical. Quando eu marquei a data dessa marcha, duramente conseguida para ser realizada após um período difícil, eu não tive absolutamente intenção nenhuma, porque eu tenho um respeito muito grande para os vereadores. Muito grande. Ao VESP, o Miziara pode confirmar que ele é meu amigo, ele não quer que fale, porque depois fala a idade. O tempo que a gente é amigo, eu tenho um respeito violento pelos vereadores. Tanto é que eu tenho os meus aqui da minha cidade. Eu só queria dar essa informação. Tá bom? Tá dado, doutora. Fui eu a responsável, então, mas não tive intenção nenhuma. Se tiver alguém, uma municipalista com 85 anos, e que lide há 67, lutando pelos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, juro que sou eu, tá? Obrigada. Eu assino embaixo. Obrigado, Dalva. Sérgio, como é que eu tenho 2 minutos para você? O que você quer fazer? Não, eu ia encerrar só. E agradecer aí a todos os participantes, todos os painelistas, todos que participaram aqui. Eu acho que cada vez mais as coisas hoje não é só um lado, é bilateral, é ouvir, escutar, aprender um pouco mais. Agradeço a todos aqui. Não estamos com espaço mais para perguntas no momento. A gente vai passar para a próxima sequência. Vamos ficar um pouco na sede. Seria ótimo estender esse tema, mas tem uma sequência de atos a serem feitos. Muito obrigado para o VES pela oportunidade aí de mediar e a todos os nossos painelistas. Eu que lhe agradeço, Sérgio, que tocou aí o painel tão bem, abriu todas as perguntas, nós fizemos, esse é o painel que mais teve tempo para diálogo, para conversa.